livro de cabeceira, com Pedro Corvelo. Fui convidado para vir falar do meu livro de cabeceira, o que para mim é algo particularmente complicado, na medida em que tenho sempre vários em simultâneo. E neste momento era complicado escolher um dos 11 que vou baralhando e tentando equilibrar. Os que vou referenciar hoje são livros que já li, já não se encontram na minha cabeceira, mas cuja mensagem mantenho presente, e tendo escolhido um deles, os outros associaram-se-lhe imediatamente na sequência do raciocínio. O livro que me proponho a falar um pouco é um livro de Henry David Thoreau, intitulado A Desobediência Civil, defesa de John Brown. A edição que eu tenho é da Antígona, uma tradução de Manuel João Gomes, e é um livro que reputo não sei se poderei dizer concretamente intemporal, porque é um livro que tem a sua data e reporta-se a um evento muito concreto da história dos Estados Unidos, mas que tem reflexo também internacional, e que me parece que, em termos dos princípios que defende, merece uma leitura atenta nos dias de hoje. Esta é uma obra que foi aproveitada por vários movimentos sociais e alguns revolucionários. Alguns descontextualizaram aquilo que foi referido por Thoreau, mas a ideia-chave é a seguinte. Portanto, isto passa-se em 1859, nos Estados Unidos da América, numa altura em que a Constituição dos Estados Unidos previa e permitia uma instituição deplorável que dava pelo nome de escravatura. E havia inclusive legislação que permitia, um pouco salvaguardadas as devidas diferenças, um pouco à semelhança das rendições forçadas, que quando os Estados Unidos andaram atrás dos terroristas ou supostos terroristas que terão atacado as Torres Gêmeas, neste caso permitia-se que os Estados esclavagistas conseguissem perseguir os escravos que tivessem fugido para Estados onde a escravatura é proibida e os pudessem aprisionar e recuperar, trazendo-os de novo para os Estados onde haviam fugido. E essa legislação permitia inclusive que fosse punido também, e inclusive com pena de morte, aqueles cidadãos que se dedicassem ao auxílio dos escravos fugitivos. E é aqui que entronca esta história. John Brown dirigiu um grupo composto desde logo pelos seus filhos, 4 filhos, que se dedicava a auxiliar a fuga de escravos negros, fazendo-os passar para o Canadá. Não concretamente numa das suas iniciativas de salvar escravos e de recuperá-los, mas num momento em que se encontrava num estado esclavagista e que ele não se escondia. A sua atuação era conhecida, ele assumia claramente aquilo que fazia, tanto tal era a força das suas convicções, e ele foi preso. Foi preso, gerou um movimento de grande indignação, no âmbito do qual surge esta desobediência civil de Thoreau. Victor Hugo também, inclusive, escreveu um pedido de clemência e enviou para os jornais americanos em 1859, no 2 de dezembro, pedindo que libertassem John Brown, mas de pouco ou nada serviu. John Brown foi condenado à morte e foi enforcado. E este livro ganha especial relevo, tendo em conta a magnitude dos eventos e a magnitude que isto se refletiu, desde logo na luta contra a escravatura, e levou Thoreau a defender que num Estado esclavagista, num Estado que cobrava impostos para manter o seu status quo, para manter a escravatura e situações que a permitiam, e explorando economicamente e sem qualquer pudor outras pessoas, que haveria que resistir porque esse Estado exercia indignamente a sua autoridade. E é, na sequência disso, que ele apela à desobediência civil. Esta é uma desobediência civil que passa desde logo pelo não pagar de impostos. Portanto, era uma forma de não financiar o Estado, e por esse não pagar de impostos, Thoreau veio a ser preso. E foi inclusive visitado na cadeia por amigos seus, alertando para a situação em que ele estava e o porquê de estar preso e a vergonha que isso significava. E ele, Thoreau, argumenta com esta frase que lapidar, portanto, com um governo que prende alguém injustamente, o lugar do homem justo é na prisão. A prisão é, num Estado esclavagista, o único local onde um homem livre pode morar com honra.
E ele depois retorquia ao companheiro dele, ao amigo: a questão não é porque é que eu estou aqui, a questão é porque é que tu também não estás aqui. E é esta a pergunta que incomoda, que nos faz pensar, porque ao fim e ao cabo o Estado e o poder que exerce e a forma como as leis são feitas não são, as mais das vezes, um critério de justiça, um critério de verdade. A lei é um instrumento de poder, é uma decisão de uma maioria numa dada altura e, à partida, deverá representar também esses ideais de justiça. Mas em sociedade a justiça não é o único valor que é preservado, a segurança também é um deles, e por vezes uma lei pode ser perfeitamente legítima, não por ser muito justa, mas por preservar a segurança das pessoas. Vejamos o caso atualmente do que estamos a ver com as questões da pandemia, onde o fator segurança acaba por vezes, se sobrepujar à questão de critérios de estrita justiça. Agora, ele vem levantar esta questão e questiona a legitimidade desse poder, não só a legalidade, mas sobretudo a razão de ser porque umas coisas são feitas, e toda a iniciativa de Thoreau vai nesse sentido. E também aqui por exemplo, há aqui uma das frases que ele vem referir, portanto, as leis injustas existem. Devemos nós contentar-nos com obedecer? Ou devemos antes fazer tudo para as emendarmos? Devemos cumpri-las até conseguirmos emendá-las? Ou devemos transgredi-las sem mais? Diz-me, no geral, os homens sujeitos a governos como o nosso julgam que é seu dever esperarem até haver uma maioria que possa alterar as leis. Estão convencidos que se resistirem o remédio será pior do que a moléstia. Mas o culpado por o remédio ser pior do que a moléstia é o próprio governo. E é nesse sentido que ele vem aqui procurar saber se é possível antecipar-se e incrementar as formas, despertar as consciências, apelar a essa iniciativa dos cidadãos por uma questão de justiça, por uma questão de autoridade moral, por uma questão de valores, e de não se resignarem a aceitar algo que ele considera manifestamente indigno, que é o caso da escravatura. E ele vem referir, depois mais à frente, em relação à questão de que um governo que prende alguém justamente, o lugar do homem justo é na prisão, diz ele: é nesse chão isolado, mas afinal livre e honroso, que o Estado planta aqueles que não estão com ele, mas contra ele. A prisão é, num Estado esclavagista, o único local onde um homem livre pode morar com honra. Não é fácil aceitar o peso de uma afirmação destas. Outros fizeram, vejamos o caso de Mandela, também vai um pouco na linha aqui um pouco não, acho que foi bastante na linha do que ensinava antes Thoreau. E ele refere, sem querer estar aqui a alongar-me demasiado e retirar o prazer da descoberta do livro, para aqueles que se limitam, como muitos que para eles basta-lhes a lei, que a lei é um critério de verdade, é um critério suficiente, bastante para a legitimidade da atuação, interpela Thoreau a páginas tantas do seguinte modo: quem não conhece as fontes puras da verdade, quem não quer subir a corrente até aos pontos mais altos, fica-se pela Bíblia e pela Constituição, bebendo respeitosa e humildemente o que delas se pode extrair. Mas quem avistou já os locais de onde vem a corrente que alimenta esse lago e essa lagoa, encolhe os ombros e prossegue a viagem até às nascentes, até à origem, até ao conhecimento, até aos valores, até à verdade, nesta busca constante desse propósito. E aqui entronca um segundo livro, de que também não seria aqui o livro principal, mas creio que está em manifesta ligação, e é um livro muito mais antigo. Refiro-me concretamente à tragédia de Sófocles, Antígona. Antígona, como o próprio nome indica, Antígona é composto por duas palavras, anti, que significa diante de, perante, e goné, que significa a origem. É uma mulher, aqui neste caso um personagem feminino, que é colocado perante a origem. E como é que é colocado perante a origem? Antígona vem a ser uma dos filhos de Édipo, um dos 4 filhos de Édipo. Édipo tem dois rapazes, que são Polinices e Etéocles, e 2 filhas, Ismena e Antígona. E o que é que sucede? Assim que Édipo se dá conta que havia casado com a mãe, Jocasta, ele vaza os olhos e autoexila-se, procurando a remissão do seu pecado, digamos assim, que lhe é concedido numa outra tragédia que não esta. Aqui estamos perante uma situação em que Édipo já não existe, Édipo desapareceu, não figura na história, e o poder na cidade é exercido alternadamente entre os filhos, Polinices e Etéocles.
E eles chegaram a um acordo no sentido de cada um governar 6 meses. Polinices governa os 6 meses, cede o governo ao irmão. Quando terminam os 6 meses do irmão, Polinices tenta voltar ao poder e o irmão nega-lhe o poder. E neste caso Polinices associa-se a povos exteriores do Estado, e na altura era o regime das cidades-estados, portanto povos de fora, que não tinham o estatuto de cidadãos e eram vistos de uma forma menos favorável pelos cidadãos, e combate o irmão. As tropas de Polinices são derrotadas e Polinices e Eteocles matam-se durante a refrega e o poder cai nas mãos do tio de ambos, irmão de Jocasta, cunhado de Édipo, e que vem exercer esse poder, e uma forma de se legitimar vem também aqui em relação ao sobrinho que combateu pela cidade, exercendo ilegitimamente o poder, porque negou ao irmão. A ele confere as honras fúnebres e proíbe que sejam dadas honras fúnebres ao irmão Polinices, que, segundo ele, deverá ser deixado para os animais e para a indignidade do cadáver apodrecer no caminho. E a questão que se levanta aqui é a seguinte: ele pune com pena de morte aquele que tentasse dar honras fúnebres a Polinices, porque tinha traído o Estado, não era amigo dos amigos, tinha sido amigo dos inimigos, e portanto esse era um critério de justiça na altura. E Antígona vem em homenagem a um valor mais alto, aquilo que ela considera, portanto, a vontade dos deuses, que culminavam a obrigação de dar as honras fúnebres, e vem ela dizer, portanto, é que não foi Zeus quem as decretou, e nem a justiça que habita com os deuses infernais as fixou para os homens. E eu não supunha que por causa dos teus decretos, neste caso de Creonte, um mortal pudesse violar as leis não escritas e imutáveis dos deuses. Ela vem aqui fazer apelo a um princípio superior, numa altura em que nesta obra os deuses não aparecem, os deuses aqui estão ausentes, estão silenciosos. Se quem já leu tanto a Ilíada como a Odisseia e outras tragédias, verifica a presença dos deuses, os deuses interagem, estão muito presentes. Aqui neste caso não, há um silêncio do Deus, e Antígona vai, sem uma referência muito presente de Deus, obedecer a regras que não estão escritas e que se contrapõem às leis humanas, que ao fim e ao cabo é aquilo que também Turô vem defender em relação à desobediência de normas manifestamente injustas que previam a escravatura. E Antígona, tal como John Brown, paga com a vida pela defesa, porque ela acaba ao fim e ao cabo por, de uma forma muito simples, conseguir dar as honras fúnebres ao irmão, desobedece a Creonte e obedece a um princípio superior. Este princípio superior vem dar asa que no direito surge mais tarde o pensamento relacionado com o justnaturalismo, com o dito de direito natural, onde se consagra que as normas não escritas, ou por outra que não necessariamente têm de estar escritas, que refletem princípios imutáveis, princípios que assentam na dignidade da pessoa humana, devem se sobrepujar às normas escritas. Aliás, foi isto que veio permitir que em Nuremberg os nazis fossem julgados quando eles alegavam que estavam a cumprir ordens e a obedecer à lei. Mas entendia-se que deviam desobedecer essa lei precisamente porque era uma lei injusta, que violava o direito natural, à semelhança do que acontece com estas duas obras. Para terminar de uma forma muito sucinta, pegando aqui um pouco também nas questões relacionadas com estes embates, trago duas obras mais recentes, uma delas do ano passado, do final do ano passado, de Arturo Pérez Reverte, que ainda não está traduzida para português, que se chama A Linha de Fuego. Esta é uma obra que retrata, de uma forma romanceada, alguns dos nomes são reais, mas a grande parte da refrega que está aqui descrita é ficcionada, que retrata a situação do povo, o povo que foi arrebanhado para intervir nos vários bandos que se defrontaram, se degladiaram, de uma forma fratricida na Guerra Civil Espanhola, e reflete o povo que foi trazido para os combates, obrigado a combater de um lado ou do outro, não por convicção, mas porque era assim obrigado, e que a páginas tantas refere ele, e é uma frase que marca bastante, que é a confusão que faz. O mal destas guerras é que ouves ao inimigo chamar a sua mãe no mesmo idioma que tu. Esta é uma obra muito interessante, que ao fim e ao cabo fala desta luta fratricida em relação a um monte estratégico em que iam uns perdendo e ganhando, que iam se alternando no combate, e a forma como todos acabaram por viver e ter as vidas destroçadas com este combate, e que ainda tem as suas raízes deram frutos que ainda hoje dividem a sociedade espanhola e que nos devem servir de reflexão, sobretudo em períodos tão conturbados e quando as divisões começam a vir ao de cima.
numa visão mais, ainda também do momento pré-Guerra Civil Espanhola, mas numa visão mais leve, mais humorista, temos de Eduardo Mendoza, Rixa de Gatos. É um livro que recomendo vivamente, é uma delícia, é uma leitura leve, com uma crítica muito sagaz, muito mordaz à sociedade da altura, à forma como as coisas estavam a perfilhar, e como um avaliador de arte inglês é apanhado numa Espanha pré-guerra civil e como vai de bando para bando sem entender bem como está, envolver-se numa série de confusões que são absolutamente deliciosas e que dispõem bem. Portanto, eu creio que já me alonguei muito nas minhas sugestões. Boas leituras para todos. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.